O Palmeiras foi visitar o Figueirense, brigando contra o rebaixamento, e venceu. Já falamos dos lances de arbitragem, Carlos Cereto. Vamos focar aqui no futebol. Cheirinho do que, Carlos Cereto, tem essa vitória do Palmeiras em Florianópolis? Conta pra gente. Tem aroma de título, né? De quase campeão pro Palmeiras. O Palmeiras será o campeão brasileiro, continuo dizendo isso daqui. 4 pontos, faltando 7 jogos, dificilmente. Eu não sou pitonisa, é bom que se diga, mas é o que eu acho. É a tendência. Se eu for contrariado pelos resultados, o problema não é meu. Entendeu? Eu não tenho nenhum compromisso em adivinhar o resultado. É só o que eu acho e aí eu dou alguns números para constatar esse meu achismo. O Palmeiras está a 22 jogos na liderança. São 22 jogos, não é pouca coisa. O Palmeiras está a 14 jogos sem derrotas, né? Faz 14 jogos que o Palmeiras não perde. É a melhor campanha do segundo turno de pontos corridos, desde que o campeonato é disputado nesse sistema a partir de 2003. Ninguém fez mais pontos do que o Palmeiras num segundo turno da competição. Ou seja, o Palmeiras já foi o campeão do primeiro turno e tem tudo para ser o campeão do segundo turno. No confronto direto contra o Flamengo, que é o candidato ao título mais próximo do Palmeiras, o Palmeiras conseguiu 4 pontos. Ou seja, o Palmeiras conseguiu uma vitória e um empate. Venceu no jogo da ida em Brasília, se eu não me engano, o jogo foi em Brasília, e empatou no jogo da volta na Arena Palmeiras. O Palmeiras que continua buscando esse número mágico dos 72 pontos, que é a conta do Cuca. E já abriu 4 pontos de novo para o Flamengo, faltando 7 jogos. Em 7 jogos, na matemática simples, se vencer mais 3 ou 4 jogos, o Palmeiras tem tudo para ser o campeão brasileiro. E eu também não tenho dúvida de que o Palmeiras está nessa situação pelo futebol apresentado. E os números mostram que, ao contrário do que algumas pessoas avaliam de que o Palmeiras caiu de rendimento no segundo turno do Campeonato Brasileiro, e essa é a impressão mesmo, o Palmeiras caiu um pouco de rendimento, mas os números não mostram isso. Os números mostram que o Palmeiras está muito efetivo. E essa efetividade, essa regularidade, essa manutenção na primeira posição do campeonato há 22 rodadas é que vai fazer o Palmeiras campeão brasileiro nos pontos corridos. E acho até que o Palmeiras deve colocar um time alternativo ou mudar algumas peças na quarta-feira contra o Grêmio, porque o foco total é no Campeonato Brasileiro e nem poderia ser diferente, porque o Palmeiras já é o atual campeão da Copa do Brasil e quer mesmo ser campeão brasileiro. André? Olha, o Cereto citou o segundo turno, vamos dar uma olhada nas campanhas do segundo turno. O Palmeiras é o líder do segundo turno, com 28 pontos. O Botafogo é o vice-líder com 27, o Flamengo é o terceiro com 26. Se o Palmeiras tivesse caído de rendimento, não veríamos o Palmeiras no topo do segundo turno. O Santos é o quarto colocado, o Galo é o quinto. O Galo não faz uma grande campanha no retorno, não consegue arrancar. É melhor do que ele fez no começo do campeonato, mas o Galo não arranca. Tanto que ele está empatado com o Cruzeiro praticamente, 2 pontos de vantagem. O Atlético Paranaense é o sétimo, o Fluminense é o oitavo, o Ponte Preta é a nona, a Chapecoense é a 10ª. E aí o São Paulo, com um jogo a menos, ele faz a terceira pior campanha do retorno, que explica muito da situação em que se encontra o tricolor paulista. O Palmeiras abre pela primeira vez, desde que o Flamengo é o vice-líder, na 22ª rodada, 4 pontos de vantagem. O Flamengo tem a missão de tirar esses 4 pontos nas últimas 7 rodadas. E a gente vai mostrar para vocês, lado a lado, os caminhos do líder e vice-líder até o final do campeonato. Bom, o Palmeiras ele vai encarar o Sport e o Flamengo encara o Corinthians. Os dois jogam sempre ou em casa ou fora, tem essa coincidência. Na próxima, os dois jogam em casa. Palmeiras contra o Sport, o Flamengo contra o Corinthians. Depois, Palmeiras visita o Santos, Flamengo visita o Galo. Aí o Palmeiras recebe o Inter, o Flamengo joga contra o Botafogo, o Flamengo mandante. Aí o Palmeiras visita o Galo, o Flamengo visita o América. O Palmeiras depois recebe o Botafogo e o Flamengo recebe o Coritiba. A Chapecoense visita o Palmeiras e o Santos visita o Flamengo. E na última rodada, o Palmeiras visita o Vitória e o Flamengo visita o Atlético Paranaense. Quando vocês olham esse caminho, vocês conseguem projetar o Flamengo tirando esses 4 pontos?
Eu sempre gosto de fazer as minhas previsões depois do evento. Eu também. Principalmente nesse caso. Eu não tenho medo de arriscar, não. Eu arrisco, acerto ou erro, tanto faz. Sabe? O Prognóstico único é que vai com prognóstico. certeza acertar é o Tim Vic. A gente aqui vai se arriscar. E aí, Comentarista só de resultado é fácil ser. Eu acho que o caminho do Flamengo é um pouquinho mais difícil, mas é só um pouquinho. Porque, vejam que o Flamengo joga com o Botafogo no Maracanã. É estádio neutro, mas vai ter mais torcida do Flamengo. O Flamengo pode exercer o mando de campo do negócio do 90-10. Pode. Não deve, porque o bonito é ver o estádio dividido. O Maracanã permite isso. Mas normalmente quando o Flamengo e o Botafogo é 90-10, né? A torcida do Botafogo... Não. Já sempre foi 50-50. Ocupa o mesmo espaço. A torcida do Flamengo é muito maior do que a do Botafogo no cômputo geral, mas dentro do estádio só cabem, tem uma capacidade limitada, é meio a meio, não tem jeito. O Santos, o Palmeiras joga com o Santos em casa, o Flamengo joga com o Santos em casa. O Santos vai ficar fora. Aliás, o Flamengo joga com o Santos fora, né? Rapaz, agora você me pegou. Peraí, eu tenho aqui. Eu tenho aqui também. O Flamengo joga com o Santos em casa, Isso. joga no Maracanã. E o Palmeiras joga fora. Então vejam que a dificuldade aí se inverte. É mais fácil para o Flamengo ganhar do Santos em casa do que o Palmeiras ganhar. Isso é teoria. Do que o Palmeiras ganhar do Santos na Vila Belmiro. Como é mais fácil o Palmeiras ganhar do Botafogo em casa do que o Flamengo ganhar do Botafogo no Maracanã, onde as coisas são divididas. Então, há muito equilíbrio daqui até o final. Um pouquinho de favoritismo para o Palmeiras nessa próxima rodada, quando o Palmeiras joga com o Sport em casa e o Flamengo joga com o Corinthians. O Tim tá rindo porque a gente fazia a projeção do Cruzeiro. O Cruzeiro empatou com o Palmeiras, pega a Chapecoense em casa. O Cruzeiro vai carimbar a Chapecoense e vai se distanciar do rebaixamento. E a questão do Atlético Mineiro. Os dois jogam com o Atlético Mineiro fora, lá no Mineirão. Caminho à parte, eu quero mostrar isso aqui, Cereto. Você que gosta de memes da internet, Carlos Cereto, eu quero mostrar isso daqui, ó. Eu acho que é um bom resumo do que teremos nesse Campeonato Brasileiro aqui, ó. Bom, estamos sem condições técnicas de mostrar, então aqui é um meme com o Cuca. Eu ia André, mostrar aqui. Diga, Cereto. Concordo com o Heraldo. O caminho do Flamengo é um pouco mais difícil que o caminho do Palmeiras. Mas não é tão mais difícil assim. Agora, nessa altura do campeonato é bom olhar rodada a rodada, né? Primeiro, o Palmeiras pode descartar uma rodada, certo? O Palmeiras está a 4 pontos na frente do Flamengo, então ele pode descartar uma rodada que mesmo assim ele seria campeão. Então, na matemática pura, sim, de 7 jogos, o Palmeiras vencer 6, o Palmeiras será campeão, porque ele está a 4 pontos na frente do Flamengo e não tem mais o confronto direto. Me corrijam se eu estiver falando alguma bobagem, porque a matemática não é o meu forte. Agora, falando só da próxima rodada, em tese, Palmeiras e Sport em casa. Se eu tivesse que apostar, apostaria numa vitória do Palmeiras. Em tese, o jogo do Flamengo é mais difícil. Então, na pior das hipóteses para o Palmeiras, continua do mesmo jeito que está, faltando uma rodada a menos, né? Na melhor das hipóteses para o Palmeiras, em caso de tropeço do Flamengo, e tropeço significa um empate, não necessariamente uma derrota, porque Flamengo e Corinthians é um clássico, é no Maracanã, o Corinthians está com um time longe de ser um time forte, mas é Maracanã e é um clássico. Na melhor das hipóteses, o Palmeiras aumenta ainda mais a vantagem de 4 pontos, faltando 6 rodadas.